graça e a paz, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte da mensagem do livro de Malaquias, capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso de número 6, que diz assim: Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisso que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrade, ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos continuar meditando na seguinte grande ideia: desfrutamos do melhor de Deus quando não o enfadamos. Todos nós já vivemos alguma situação em que fomos enganados. Talvez você já tenha sido até enganado por você mesmo, quando mentiu sobre algo que disse professar. Na própria Bíblia vemos uma série de histórias e casos de pessoas que se enganaram e que sofrem com o engano. No diálogo, por exemplo, entre Deus e Eva, Deus pergunta para ela: o que foi que você fez? E ela responde: a serpente me enganou. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Errais, aqui é o mesmo verbo para enganar. Lá em Mateus 24:4, somos exortados a não nos deixarmos enganar. Jesus disse aos seus discípulos: vede que ninguém vos engane. O texto de Malaquias fala justamente de alguns enganos que aquele povo tinha acerca de Deus. Eles estavam comprometendo principalmente o desfrutar do plano de Deus em suas vidas. Os enganos impedem o desfrutar completo das bênçãos de Deus. Digo isso porque servir a Deus, confiar nossas vidas a Ele, não se restringe apenas a nos livrarmos do inferno. Servir a Deus envolve que desfrutemos dele e das suas bênçãos preparadas para nós. Acontece que por conta dos enganos, desfrutamos apenas de parte das suas bênçãos. O povo no tempo de Malaquias estava cometendo alguns enganos que são cometidos ainda hoje por nós. Então, nesse sentido, eu gostaria de apresentar 3 enganos que impedem o desfrutar o melhor de Deus. Na primeira parte, meditamos sobre os 2 primeiros enganos. Primeiro, pensar que Deus não é justo. Segundo, viver sem temer a mão de Deus. Hoje falaremos sobre o terceiro, que é esperar festa na volta de Cristo sem acertar as suas vidas. Os profetas antes de Malaquias falaram intensamente sobre a vinda de Cristo, do Messias, que viria a Israel e que de Jerusalém governaria. Ele seria um profeta, um sacerdote, um rei, como nunca houveram em Israel. Esse dia na nação seria marcado com glória no cenário internacional. A nação de Israel teria um reconhecimento especial, teria seu destaque tão sonhado e esperado pelo povo israelita. Era natural Israel ouvir isso desses profetas. Mas Malaquias 3:1 expressa um sentimento interessante sobre a vinda do Messias. Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor a quem vós buscais,
o anjo da aliança a quem vós desejais. Em Malaquias vemos aquele povo ainda desejando e buscando a vinda do Messias. Aqueles homens esperavam o dia em que o Messias chegaria e esperavam ainda e esperam ainda hoje para colocar a nação totalmente em ordem e numa posição gloriosa, para que de Jerusalém o Senhor governe as nações. Malaquias reconhece que isso vai acontecer, tanto é que no verso 1 encontramos três personagens. O primeiro é: eis que eu envio o meu mensageiro. Quem está falando isso? Conforme o final do verso 1, é o Senhor dos Exércitos. Então o primeiro personagem aqui é o próprio Deus. Há um segundo personagem: eu vos envio o meu mensageiro, que preparará o meu caminho diante de mim. Malaquias está anunciando que vem um mensageiro antes do Senhor. Esse mensageiro é chamado no capítulo 4, versos 5 e 6, de Elias. Nos dias de Jesus, esse Elias era aguardado. Lá em Marcos 9 é dito assim: interrogaram-no, dizendo os discípulos de Jesus: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, pois, como está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado, eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Jesus reconhece a profecia do mensageiro, que também é chamado de Elias. Ele diz que ele virá e já veio. Quando afirma que ele já veio, está falando de um profeta semelhante a Elias, João Batista. Ele já veio antes da minha vinda agora, mas as Escrituras estão apontando constantemente que haverá um Elias, um outro Elias, que virá futuramente, antes da vinda gloriosa do Messias, antes da sua segunda vinda. A função dele é preparar o caminho do Senhor, levar o povo de Deus ao arrependimento. E sobre o terceiro personagem é dito assim: a seu templo virá o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. A expressão o Senhor no hebraico está escrita de uma determinada maneira que estabelece que ele é o dono do templo e que é um ser divino. Ele está dizendo que Deus virá na pessoa de Cristo, que é o anjo da aliança, o guardião do pacto que Deus tem feito com o povo de Israel e que apareceu inúmeras vezes no Antigo Testamento. Em Êxodo 23, verso 20 e 24, por exemplo, temos o seguinte: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e que te leve para o lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O anjo que acompanhou Israel por ocasião da libertação do Egito era alguém que tinha poderes de perdoar ou não os pecados. Ele era alguém que tinha o poder de Deus, o próprio Cristo encarnado. Na teologia, isso se chama cristofania. Cristofania é um termo técnico da teologia utilizado para designar as aparições de Cristo pré-encarnado ocorridas no Antigo Testamento. Então o profeta está anunciando que Jesus vem. Para os judeus, isso significa algo extremamente desejável, algo extremamente buscado por eles. Tanto é que no verso 17, temos uma pergunta sobre como será a vinda do Senhor. Onde está o Deus do juízo? Mas havia ali um grande problema. Eles queriam Deus, mas a visão deles de Deus era que ele era um Deus que estava indiferente às questões éticas. Talvez a pergunta tenha sido empregada de forma até mesmo cínica. É como se o profeta estivesse questionando, baseado na conduta deles, se eles realmente estavam querendo o Deus do juízo. É esse que vocês estão buscando?
É esse que vocês estão desejando? Vocês sabem o que vocês querem mesmo? No verso de número 2, lemos: mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potassa dos lavadeiros. Vocês estão querendo que ele venha? Vocês vão ver o que vão encontrar. O que o povo estava desejando, a vinda do Senhor, sem terem ideia do que estavam buscando. Quem é que vai suportar esse dia? O próprio povo de Israel, em outra época, implorou que Moisés falasse com Deus, justamente por não suportarem a presença e a glória divina. Os cidadãos de Israel estavam achando que o encontro com o Senhor seria marcado só por celebração, porque não tinham uma visão real sobre o dia da volta gloriosa do Senhor. Eu quero ler apenas 2 passagens, dentre tantas que existem, que falam sobre isso. Joel, capítulo 2, verso 11, diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? E o outro texto é Sofonias 1, 17 e 18, que está escrito: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecarão contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Israel está desejando o dia do Senhor. No verso 1, o profeta diz que de repente virá. Essa expressão de repente aparece 25 vezes no Antigo Testamento, das quais 24 vezes são prenúncios de juízo e maldição. Deus está dizendo: vocês estão achando que o encontro com o Senhor vai ser um dia de grande celebração, um dia de alegria, um dia de festa? Eu vou tratar vocês com fogo, eu vou tirar do meio do povo o que é escória e o que é sujeira, eu vou tirar a escória da prata e do ouro, e vou tirar a sujeira da roupa de vocês. Vocês realmente estão preparados para este dia? O Senhor Jesus, lá em Mateus 7, fala sobre o juízo futuro e conta como algumas pessoas vão chegar para Ele naquele dia. Elas vão dizer assim: Senhor, em Teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. Jesus não discutirá com eles se de fato eles profetizaram ou não, mas Jesus dirá: eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Em suma, irmãos, a relação com Deus não depende de coisas milagrosas que possamos fazer, ainda que seja no nome de Jesus. A questão é se somos conhecidos por Jesus, se somos amigos dele, se somos íntimos dele, se fizemos o que ele mandou. O que importa é: Deus o conhece? Se não o conhece, não importa quem seja ou o que tenha feito, isso não vale nada. Então naquele dia ele dirá: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. No início eu disse que desfrutamos do melhor de Deus quando não o enfadamos. Não o enfadamos quando chegamos a Cristo, confessando os nossos pecados, reconhecendo que de fato Jesus morreu por nós, pagou pelos nossos pecados e passo a viver uma vida de obediência à sua palavra. Você pode se enganar pensando que vai ter um dia de glória quando chegar diante do Senhor, mas cuidado, pois poderá ser um dia terrível. Tudo que não tiver parte com Deus será destruído. No verso 3, o profeta diz: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas.
Deus vai purificar o povo que não é seu povo. E o que está incrustado no meio do seu povo, esses vão ser separados. Mas não é só isso, queridos. O povo que é povo dele, que tem vivido de forma não condizente com o seu caráter, semelhantes às pessoas que viveram na época de Malaquias, terá também o seu tratamento. Ele está dizendo, eu vou purificar. Isso significa que o povo que Deus comprou com o sangue de seu Filho Jesus, que Deus tem um pacto imutável, que ele não muda, por isso ele diz no verso 6, eu, o Senhor, não mudo, não estou indiferente a isso, e não mudo, eu sou o mesmo, e isso eu não posso negar, pois faz parte do meu próprio caráter. É possível que um crente ao longo da vida tenha acumulado impurezas, pecados, dessa forma ele precisará passar pelo processo de purificação para poder chegar à presença do Senhor. Nesse processo, Deus vai queimar tudo aquilo que não lhe agrada. Semelhante ao procedimento de um ourives, na época eles colocavam o ouro e a prata no candinho, ou cadinho, que é uma espécie de um vaso ou um pote feito de material resistente a altas temperaturas. Eles punham fogo, levando a uma temperatura altíssima. Acontecia que aquilo que não era ouro ou prata, mas escória, começava a ir para a beirada. Isso era o processo chamado purificação. Mas qual era o ponto da purificação? Era o momento em que o ourives olhava para aquela prata líquida e via a sua própria imagem. Com essa analogia, Deus está nos enviando a seguinte mensagem: eu quero purificar vocês, eu quero me ver em vocês, eu quero ver em vocês o meu caráter. O verso 3 diz que os filhos de Levi serão purificados. Depois que eles forem purificados, é que Deus vai aceitar as ofertas deles. No primeiro momento, o trecho está falando dos levitas, mas é um conceito que vale não só para os levitas. Deus está falando que irá ter no meio daquele povo corrompido algumas pessoas fiéis a Ele, porque Ele irá purificá-las. Isso se cumpriu, eu creio, já na primeira vinda de Cristo, lá em Atos 6, 7, está escrito, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Os sacerdotes eram descendentes dos levitas. Mas o que está acontecendo é que o cumprimento da profecia de Malaquias, eu vou purificar vocês, e isso ainda vai acontecer no futuro também. Agora, se você já faz parte do povo de Deus, entenda uma coisa: Deus não pensa em descartá-lo e queimá-lo. Isso não é do caráter dele. Ele não muda. Quando faz um pacto, ele faz um pacto e ponto. Ele se compromete em purificar, mas não em exterminar. Irmãos, não vos enganeis. Pensar que Deus aceita qualquer coisa é um engano. Viver indiferente aos padrões de Deus é um engano que entristece e enfada a Deus. Pensar que de qualquer jeito seu encontro com o Senhor vai ser uma maravilha pode ser um tremendo engano. Nesse dia vai ter muito choro, não se engane. Que Deus nos abençoe, sendo vigilantes para não sermos enganados. Que desfrutemos das mais preciosas bênçãos que Ele tem preparado para nós. Amém.